Povo de Deus, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Eu ia gravar a live, vocês lembram disso, mas infelizmente eu não consegui gravá-la, porque infelizmente eu tenho que ver por que tá travando. Eu coloquei para gravar aqui, deu muito travamento na tela, ficou travando, então não deu para poder gravar. Gravar para não dar uma qualidade boa para vocês não compensa. Ainda vou ver os ajustes, para esse vídeo, até porque também parece que está um pouquinho embaçado o vídeo, então tem que ver direitinho esses ajustes que eu tenho que fazer para ficar melhor a qualidade para vocês o vídeo. Mas vocês estão bem? Espero que estejam bem. Nós vamos aí terminar a leitura do livro de Ivan Moisseiff e pretendo a próxima leitura ser sobre o peregrino, como eu falei para vocês. Mas é isso, Vamos lá, vamos orar. Grandioso Deus e soberano Pai, eu clamo ao Senhor para que, Senhor Deus, conduza essa leitura conforme a Tua vontade e o Teu querer. Obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor e misericórdia. Abençoe esta vida do outro lado na qual está assistindo neste momento, Pai, essa leitura e irá acompanhar também este devocional. Te damos honra e glória, Pai, que a graça do Senhor esteja sobre nós. É o que pedimos ao Senhor. E te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida, Senhor Deus. Amém. Antes de tudo, curtam, compartilhem, sigam quem não está seguindo, ative a notificação, apesar que eu posto vídeo bem raramente, mas eu não deixo de postar. Sempre na medida do possível eu estou postando vídeo aqui para nós aí, estarmos aí meditando nos livros. Eu falei para vocês a novidade, do que seria a novidade, dei a dica daquilo ali, ó. Eita, eu dei a dica disso aqui, Então, está a caminho, Quando estiver pronto, estarei aí divulgando aqui mesmo no YouTube e colocando o link também na descrição para terem acesso aí. E vai ser bênção, que alcance muitas almas e se sintam comovidos, instruídos pelo Espírito Santo, assim como eu estou sendo ao decorrer dessa escrita. Vamos lá? Devocional. Vamos pegar aqui Charles Spurgeon. Marcos capítulo 10, verso 21. Toma a cruz e segue-me. Você não fez sua própria cruz, embora a incredulidade seja um hábil mestre carpinteiro. Também não lhe é permitido escolher sua própria cruz, embora o desejo próprio, de bom grado, seria senhor e mestre. Sua cruz é preparada e designada a você pelo amor divino, e você alegremente deve aceitá-la. Você toma a sua cruz como o seu emblema escolhido, e não para contestá-la. Esta noite, esta manhã, esta madrugada, Jesus lhe convida a submeter seu ombro ao seu suave jugo. Não recalcitre com petulância, ou pise-a com vanglória, ou caia debaixo dela em desespero, ou fuja com medo. Tome esse jugo como um verdadeiro seguidor de Jesus. Ele foi um símbolo da cruz. Ele lidera o caminho na estrada da tristeza. Certamente você não poderia desejar um guia melhor. E se Jesus carregou uma cruz, qual fardo mais nobre você desejaria? A via crucis é o caminho da segurança, não temas em trilhar seus caminhos espinhosos. Amado, a cruz não é feita de plumas ou forrada com veludo. É pesada e irritante aos ombros desobedientes. Contudo, não é uma cruz de ferro, embora seus medos a tenham pintado com tais cores. Ela é uma cruz de madeira, e qualquer homem pode carregá-la, pois o homem de dores, Isaías 53, verso 3, suportou seu peso. Tome a sua cruz e pelo poder do Espírito de Deus, logo você estará tão apaixonado por ela que, assim como Moisés, você não trocaria o opróbrio de Cristo por todos os tesouros do Egito. Isso aqui é forte, hein? Lembre-se que aquilo que Jesus carregou irá exalar um suave perfume. Lembre-se que em breve ela será seguida de uma coroa, e o pensamento da grandeza da glória do porvir aliviará muito o momentâneo peso da inquietação. Que o Senhor vos ajude antes de dormir esta noite, antes de acordar, a curvar seu espírito em submissão à vontade divina, para que ao acordar com o sol da manhã, você possa ir adiante com a cruz do dia,
com um santo e submisso espírito que o torna um seguidor do crucificado. Tomar a cruz. Há muitos sentidos em tomar a cruz. Um deles é você carregar consigo a relutância contra os seus desejos. É você caminhar com Jesus neste caminho. Você caminhar com Ele tendo os seus desejos da carne, mas você falando para você mesmo: peraí, eu não posso me ater aos meus desejos. Eu vou ter que carregá-los comigo, mas eu não vou ater a eles. Eu não vou mais ser dominado por eles, porque Jesus, na qual eu estou caminhando com Ele, Ele já me deu essa força e esse domínio sobre as minhas vontades e desejos. Ele já me deu esse domínio. Ele conquistou na cruz do Calvário minha alma. E por amor a Ele, pelo que Ele fez por mim, eu vou demonstrar este amor carregando esta cruz, carregando a minha vontade, carregando os meus desejos, mas não cometendo a minha vontade, mas seguindo a vontade do Espírito, a vontade dEle. Deu para entender um pouco o que é carregar a cruz? Todos nós temos vontades e desejos dessa carne. Vontades erradas, desejos errados que a Bíblia condena. Obra da carne, está lá em Gálatas. Mas você carregar a cruz é você ter esses desejos, mas não cometê-los. É você ter esses desejos, mas não fazer a vontade da sua carne. É lutar, é batalhar contra essa vontade. Eu sei que é difícil, mas olha o que Charles Spurgeon falou. Quanto mais próximo de Cristo, quanto mais você continua carregando a sua cruz, mais você se sente assim fortalecido e sem vontade de satisfazer a sua carne. Quanto mais próximo de Deus. Sabe por quê? Porque Ele já nos satisfaz tudo o que nós precisamos. Você acha que aquilo que a sua carne deseja é o que vai te satisfazer? Não, não é. Aquilo vai te levar mais fundo ao abismo. Agora, quando satisfazemos o nosso espírito, estamos dando vida à nossa alma. E esta vida é a palavra de Deus. Esta vida eterna é uma vida onde conquistamos na santidade ao Senhor. Carregue a sua cruz com prazer. Muitos falam assim, mas eu tenho tanta coisa errada comigo, eu não consigo largar o meu desejo. Consegue sim. Consegue sim. Se você aceitou a Cristo, o Espírito Santo, Ele está dentro de você para te capacitar. Ele está aí dentro. Espírito Santo, me ajude a vencer a minha fraqueza. Eu aceitei Jesus e ainda estou continuando a cometer aquele erro. Não é da noite para o dia, alguns são, mas outros não. Se você realmente reconhece Jesus como seu único suficiente Salvador e crê nele, pode ter certeza, peça ao Espírito Santo que ele vai te ajudar nessa caminhada. Ele agora é seu amigo, seu conselheiro. Ele vai te ajudar. Então clame a Ele: Espírito Santo, me ajude a carregar essa cruz. Me ajude a carregar essa cruz. Essa cruz que a gente carrega não é nada comparada com o que Jesus carregou. Nada comparada. Então, se Ele conseguiu carregar aquela cruz, a gente consegue carregar a nossa. A nossa cruz é muito pequena, o peso, em comparação com o peso que Ele teve que carregar por amor a nós. Vamos lá? Leitura final do livro de Ivan Moisseiff. Epílogo. 12 dias após o sepultamento de Ivan, a família Moisseiff começou a divulgar os fatos narrados neste livro. Dirigindo um protesto formal a Moscou, eles exigiram uma abertura de inquérito, com a autópsia a ser processada por uma equipe médica, da qual participassem 2 médicos cristãos. Não houve resposta imediata. Enquanto isto, o pelotão de Ivan, o 619-68T de Kiev, foi desfeito. Os soldados que o formavam foram enviados para diversas partes da União Soviética. Não restaram nem 2 deles no mesmo lugar. O filhinho do coronel Malsin,
sofreu uma queda de uma carroça, vindo a falecer em consequência dos ferimentos. Galina Malsim foi internada numa clínica psiquiátrica. O coronel foi desligado de seu posto. Disse que está perturbado e obcecado pela ideia de que Deus o está punindo. O Concílio de Parentes de Prisioneiros divulgou os fatos relativos ao caso de Ivan em seu boletim, que é publicado clandestinamente. Cartas de condolências provenientes de toda a Rússia, desde Leningrado até a Sibéria, chegavam aos montes no endereço da família Moisseff. Em pouco tempo, a história alcançou agências ocidentais e foi circulada pelos veículos noticiosos, tanto seculares como religiosos, em 30 países. Espera um minutinho, gente. Acontece essas coisinhas de gravações. O telefone tocou, tive que atender. Desculpem, vamos voltar. Eu não vou cortar essa parte não, vai ser bem natural mesmo. Vamos lá. Onde eu parei? Cartas de condolências provenientes de toda a Rússia, desde Leningrado até a Sibéria, chegavam aos montes no endereço da família Moisseff. Em pouco tempo, a história alcançou agências ocidentais e foi circulada por veículos noticiosos, tanto seculares como religiosos, em 30 países, provocando furiosos desmentidos por parte das autoridades soviéticas. Alguns dos crentes apanhados no ato de passar a história adiante foram detidos. 2 dos pastores de Sverdlovsk foram processados. Um deles simplesmente por ter exibido durante um culto uma foto do cadáver de Ivan, embora não fizesse comentário algum. Conta-se que um total de 22 pessoas já foram presas em várias partes da União Soviética e até na Polônia. Diversos lares e igrejas estão sendo submetidos a repetidas buscas para a apreensão de documentos, cartas, fitas magnéticas, etc., que sejam referentes ao caso de Ivan Moisseff. Em alguns lugares da Moldávia, certos agentes com excesso de zelo arrancaram o Pentateuco das Bíblias por terem visto ali a palavra Moisseff, que em russo significa Moisés. Por fim, em setembro de 1972, 52 dias após o funeral, uma comissão de inquérito foi a Volontirovka. Começaram a interrogar todas as pessoas que haviam assinado o documento. Os não crentes atemorizados negaram tudo, até mesmo o fato de terem visto o corpo de Ivan e terem apoiado o gesto da família. No dia seguinte, o cadáver foi exumado. Somente os pais e um irmão dele tiveram permissão para testemunhar o ato. A comissão, que por sinal não contava com a participação de médicos cristãos como fora solicitado, retirou dele o coração e tecidos adjacentes e depois o sepultou novamente. Até o momento não fizeram nenhuma declaração pública a respeito do caso. As últimas notícias que se tem de Sergei, o amigo de Ivan, que também é crente, são de que ele teria sofrido perseguições nos meses finais de seu serviço militar e também receber ultimatos para abandonar suas crenças. Outro filho do casal Moisseff, que é crente, encontra-se atualmente servindo o exército. Segunda parte, documentos. Anotações de um caderno pertencente a Ivan Moisseff, deixado em mãos de alguns crentes de Kiev antes de sua morte. Durante toda a minha vida vou me lembrar de quando vi anjos pela primeira vez. Eu tinha 15 anos. Lembra-se, Ivan? Você estava trabalhando na terra e sob seus pés estavam inúmeras cobras, mas você continuou a caminhar sem medo algum. Andou bastante e conseguiu derrotar até a serpente maior, mas só o fez porque Cristo o ajudou. Recorda-se da visão que teve em que estava observando o mar do alto de um penedo em companhia de um anjo. Então ergueu-se uma tempestade violenta e um navio começou a naufragar. Obedecendo a uma ordem do anjo, você saltou na água e salvou muitas almas, arrastando-as para a praia. As ondas rugiam ameaçando tragá-lo. Depois que salvou a última pessoa, você próprio caiu ao chão exausto. Mas o anjo o levantou e o recolocou de volta no alto da rocha para continuar a vigiar. Lembra-se de como Jesus lhe revelou que ainda há muito trabalho aqui na terra e que uma grande área permanece improdutiva e como ele lhe disse que você deve cultivar este terreno. Lembra-se de que estava cansado certa vez quando ia para o interrogatório e um anjo desceu dos céus e lhe disse: Ivan, não receie nada, vai, eu vou com você.
Lembra-se das letras de fogo que apareceram no céu e que diziam: eis que cedo venho. E a outra mensagem escrita em chamas e que o Senhor lhe proibiu de revelar a outros. Esta você não pode relatar a ninguém. Lembre-se de que quando estava na prisão e eles estavam se preparando para torturá-lo no fogo, e você viu tudo. Lembra-se de que durante 2 dias você ficou sem saber se vivia na carne ou fora dela após ter visto a Jerusalém celestial. E de como é maravilhoso conviver com um anjo. Lembre-se de que a oração é a melhor forma de contato com Deus. Lembre-se de sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos e irmãs. E lembre-se de quem você ama mais, seus familiares ou Jesus Cristo. Apesar de tudo, você ainda não se dedicou a Cristo com todas as suas forças. Que pancada, hein? Dá uma pausa aqui. Que pancada. Ivan, ele tinha como eu posso dizer? Ele tinha uma comunhão com Deus, que a gente viu no decorrer da história dele. Uma comunhão linda. O rapaz, até anjos ele conseguia ver. Isso aí é um ápice de uma comunhão muito forte com Deus. E aí, olha essa fala. Olha essa fala. Apesar de tudo, você ainda não se dedicou a Cristo com todas as suas forças. Olha isso. É que eu costumo falar que não importa o que a gente faça nessa terra, na obra do reino, nada vai equiparar, ou nada vai ser tão assim, já completei, não preciso fazer mais nada. Não, nada vai chegar a esse grau. Por mais que você tenha feito, ao seu ver, tudo para o reino, você não fez nada. Você não fez nada. A gente faz a obra por amor, mas é 0,001% do que Jesus fez. Por causa disso, vamos parar de fazer? Óbvio que não, vamos continuar fazendo por amor a obra do Senhor, mas a gente ora, a gente jejua, a gente leva a palavra, a gente evangeliza, mas ainda assim não dedicaremos na obra do reino com todas as nossas forças. Você passa 40 dias jejuando, há alguns aí que conseguem, passa 10, passa 21 dias jejuando, falando com Deus ali, tendo a sua devoção para com Deus. Ainda assim não é toda a sua força. Ainda assim não é toda a sua força. É o exemplo de Ivan. Foi Deus que falou com ele isso aí. Ainda assim ele não dedicou toda a força dele para ter uma comunhão com Deus. Quanto mais a gente acha que estamos em comunhão, menos nós estamos. Buscai e achareis. Batei, batei. 2 vezes bater. Bate e reforce a batida. Bata, bata, bata. E abrir-se-vos-á. Pedi, 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 pedi. A busca pela comunhão ela é constante. A santidade não é só quando você vai no culto. A busca pelo Senhor não é quando só você vai no culto, na congregação, no templo. A busca pelo Senhor é na sua casa, é no seu trabalho, é em todo lugar que você estiver. É uma busca constante. Constante. E aí vem aquela parte de orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Nós temos feito isso. Nós temos dedicado a maior parte do nosso tempo para Deus ou para nós mesmos? Fica aí o conselho. Trecho das últimas cartas de Ivan para seus familiares. Data desconhecida. Paz seja com os senhores, queridos pais. Alguns irmãos de Zaporozhye vieram visitar-me e passaram algum tempo comigo. Estou muito alegre, apesar de saber que alguém da União me tenha traído na semana passada, delatando minha pregação. Embora eu seja militar,
Trabalhe para o Senhor Jesus, a despeito das provações e dificuldades. Jesus Cristo ordenou-me que pregasse sua palavra nessa cidade, em qualquer reunião, no pelotão ou fora dele, e tanto a oficiais como a soldados. Fui chamado à sede de uma divisão para uma audiência especial. Não foi fácil, mas o Senhor interveio e tudo acabou bem. Tive a oportunidade de proclamar sua mensagem para os oficiais mais graduados, mas eles me insultaram muito e me expulsaram de lá. Salvos são os que vivem pela vontade de Deus e não pela vontade do homem. Obedeçam os mandamentos do Senhor Jesus e depois verão que eu realmente presenciei muitos milagres e tive várias revelações no Senhor. Ivan. 15 de junho de 1972. Saudações cristãs aos meus amados pais. Recebi sua carta que me fez muito feliz. Eu quero dizer que pela graça e amor de nosso amado Pai, estou bem de saúde. Escrevi-lhes quando o Senhor me revelou qual era o caminho mais certo e o modo como os crentes devem viver. Na outra carta contarei mais sobre este trabalho, pois o Senhor me revelou tudo. Queridos pais, quando eu estive em casa e Lucha ensinou-me um salmo, pedi-lhes que o escrevessem para mim. Que bom ver Liuxa decorando os salmos e ensinando até para os mais velhos que não o sabem, para que possam cantá-los também. Ontem fui à igreja de Kef e vi irmãos de outra congregação que ainda não conhecia, porque não estamos afiliados à União. Havia ali um irmão de Sorte, já tinham ouvido falar a meu respeito ali também. Nosso contato com eles foi muito valioso. E todos daqui e de Sorte mandam saudações no Senhor aos irmãos da Moldávia. Queridos pais, Deus já me mostrou o caminho e eu devo seguir por ele. Já decidi que vou segui-lo, mas não sei se voltarei, porque agora a batalha está mais árdua que no começo. Daqui para frente terei lutas mais difíceis e maiores que as que já enfrentei. Mas não as temo. Ele vai adiante de mim. Não se entristeçam por minha causa, queridos pais. É porque amo a Jesus mais do que a mim mesmo que o obedeço. Embora minha carne receie o sofrimento e não deseje passar por estas coisas. Eu faço isto porque dou mais valor ao Senhor do que a minha vida. Eu não seguirei a minha própria vontade, mas farei o que Ele mandar. E Ele está dizendo vai, e eu vou. Lembra? Ivan, ainda assim você não se dedicou com todas as suas forças ao Senhor. Olha isso aqui, gente. Vai falar para mim que vocês têm feito algo como Ele tem feito, dedicado a vida dele somente para Deus, somente para a vontade de Deus. E ainda assim faltava-lhe forças o suficiente para se dedicar mais. Não se aflijam se esta for a última carta de seu filho. Eu próprio, quando tenho essas visões e ouço as vozes dos anjos, eu próprio me espanto e quase nem acredito que eu, Ivan, seu filho, converso com eles. Viu que interessante? A humildade de Ivan aqui neste momento, a humildade dada pelo Espírito, claro. Ele não se achava o tal. Eu conversei com anjos, eu sou o tal. Não. Como muitos aí têm hoje em dia, né? Se achando o tal por conversar com anjos, por ter visões, por profetizar, por falar em línguas estranhas. Os dons espirituais é para ser usado com zelo e não banalizados. Mas muitos têm tornado isso como um requisito de fama. Ivan não se gabava por ver anjos. Olha só a fala dele para com o pai. Olha só, para com os pais dele. Eu próprio, quando tenho essas visões e ouço a voz dos anjos, eu próprio me espanto, ou seja, eu não me acho digno. Eu não me acho digno. E quase nem acredito que eu, Ivan, seu filho, converso com eles. Olha que humildade. Eu não sou digno de ouvir a voz deles, pais, mas eu ouço. Olha só, que privilégio que Deus está me dando. O homem Ivan também tem seus pecados e falhas, mas através do sofrimento o Senhor os apagou. E eu não vivo como eu desejo, mas como o Senhor quer. Agora eu quero dirigir algumas palavras aos que não creem em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês se dizem anticristãos porque sabem, embora não creiam, que existe um Deus que me deu vida, pois este corpo estava morto. Você, Simeão, meu querido irmão, você sabe que o Pai Celeste pode dar-lhe a vida. Até eu já estou me cansando de insistir com você, mas já se passou bastante tempo e eu estou bem longe.
Quero que você saiba, Simeon, que existe um Deus. Quero que saiba e creia que eu conversei com anjos e fui com eles a um outro planeta onde nos aguarda a vida eterna. Creiam. Creiam se puderem. Todos os que não o conhecem ainda. Estou lhes escrevendo porque vi tudo isto. E sei que é verdade. 30 de junho de 1972. Saudamos a todos no grande amor de Jesus Cristo. Quem lhes escreve é Ivan, o menor dos irmãos. Lembra de quem? Está escrevendo com Paulo. É ou não é? Lembra das cartas de Paulo? Ainda posso escrever-lhes com relativa liberdade. E podem ficar sabendo que após a alegria do encontro com Serguei, sobrevieram-me não apenas uma, mas muitas provações. Fiquei contente com tudo, quando não há tempestades nem ventos adversos, a vida se torna bastante monótona. Mas eu já estou me acostumando a essas tormentas. Que maravilha saber que longe desta terra há um lugar de imenso gozo. Oh, irmãos, prossigam corajosamente. Não temam se tiverem de passar pelo fogo a caminho do lar celestial. Se o seu coração está mais apegado a alguma coisa do que a Jesus, então não é digno de segui-lo. Hoje em dia, as pessoas têm dado mais valor e valorizado mais as suas próprias vontades. Não, eu quero viver assim, isso não é pecado, a Bíblia está errada. Não, olha aqui, ó, tá um versículo falando sobre isso aqui, eu tô fazendo certo, só que tá lendo errado aquilo ali. As pessoas não querem mais seguir a vontade de Deus. As pessoas querem seguir a sua própria vontade, seu próprio desejo, sua própria carne. A cada ano que passa, esta carne tem vencido a muitos cristãos, que se dizem cristãos. Tem se deixado levar pela sua natureza corrompida. Não querem fazer mais a vontade de Deus. Querem fazer a vontade sua, o seu ego. Saciar o seu desejo. Mas e o desejo do Espírito? Esquecem. Simplesmente abandonam. Abandonam o que o Espírito Santo quer. Ivan, ele fala isso aqui. Se o seu coração está mais apegado a alguma coisa do que a Jesus, então não é digno de segui-lo. Aonde está o seu coração? Seu coração está realmente centrado em Deus? Seu coração realmente tem desejado Cristo mais que tudo? Mais que o dinheiro, mais que a fama, mais que as coisas para ostentar? Tem desejado mais que isso? Mais que as fotos para curtidas? Mais do que... sei lá... tudo isso aqui é vaidade. Seu coração tem desejado mais o quê? Porque se tem desejado mais as coisas deste mundo, você não é seguidor de Cristo. Você não é discípulo de Cristo. Diz que ama Cristo, mas não ama. Diz que ama a Deus, mas não ama. Fala bom dia, Espírito Santo, fala eu amo Deus, eu te adoro Deus, mas não ama, não adora. Não tem comunhão com o Espírito Santo. Ele está triste dentro de você porque você não consegue abandonar os desejos da sua carne. O seu coração está sempre desejando as coisas deste mundo, mas não as coisas espirituais. Você é discípulo ou não de Jesus? Agora quero falar sobre o maravilhoso corpo dos anjos, que é como que teremos se formos fiéis até a morte. Eu desejava muito ver os anjos e eu os vi. Vi como se vestem, já lhes falei sobre isto. O corpo deles não é como o nosso. Seus corpos não são opacos e sim transparentes. Quando olhamos para eles, podemos ver através deles. É como se fossem de vidro. E eles são puros por dentro e por fora, puros como cristal, como um vidro.
Podemos enxergar o seu interior também. Eles não têm nenhum pecado, nenhuma falha. Estes corpos espirituais nós os teremos um dia com eles. Poderemos ver a Jesus Cristo e os anjos e ao Pai Celestial e saberemos o que cada um está pensando. Oh, que gozo, que alegria! Quanta pureza e quanto amor existem ali. Como tudo é puro. Tão puro que se políssemos o melhor vidro ainda não seria tão claro como este corpo que nos aguarda. Ficarei esperando a resposta ansiosamente. Desejo que todos os irmãos queridos prossigam para essa terra celestial. 9 de julho de 1972. As saudações do seu filho vão se findar em breve. Estou fraco, mas ainda posso saudá-los no amor do Senhor Jesus e na paz de Deus. Eles me proibiram de pregar a Jesus Cristo. E eu estou enfrentando torturas e provações, mas disse-lhes que não deixarei de espalhar a boa nova acerca de Jesus. E o Senhor confundiu-os perante o pelotão inteiro, quando me torturavam. Um soldado que saíra de licença por um milagre de Deus contou o fato a todos e depois, ficando de pé, perguntou: de quem é este poder que fez isto? Mas as autoridades não quiseram me soltar, apesar de ficarem envergonhados. Depois perguntaram-me por que uma árvore estava verde e a outra seca, sendo que se achavam lado a lado. Indaguei qual era a diferença entre uma e outra, e eles responderam: a diferença é bem grande. Uma está viva e a outra morta. Respondi então que esta mesma diferença existe entre um crente e um anticristão. Mas eles continuavam confusos e grandemente perturbados. 11 de julho de 1972. Saúdo a todos no amor de Jesus Cristo. Ivan é quem escreve esta. Sinto-me muito feliz por vocês. Talvez ainda possamos nos encontrar pessoalmente. Vocês já devem saber que minha baixa do exército foi vetada, mas estou trabalhando por Cristo com todas as minhas forças. Não desejo me vangloriar, mas quero que saibam disso e espero que não se esqueçam de mim em suas orações. Na noite do dia 10 eu preguei o Evangelho e após uma longa discussão, um soldado se converteu. Fiquei muito contente e senti minhas energias se renovarem. Ainda não me encontrei com Serguei. Trata-se evidentemente de um outro encontro além do que é mencionado na carta de 30 de junho. Glória ao Senhor por tudo. Se eu os vir, narrarei tudo com detalhes, tudo o que não posso dizer por carta. Quando ele contempla o mar bravio para os que retornam da luta, ondas terríveis nos assolam, mas gozo e coragem enchem nosso ser. Para aqueles que retornam vitoriosos da luta contra as ondas medonhas e bravias, nós marchamos em frente para as praias, caminhando para a vitória final. Para você haverá dia sem aurora, como soldado, a angústia da separação. E tempos difíceis no bojo das dificuldades, ouvindo, ao que parece, o gemido dos irmãos. Mas não, poder abundante envia o Senhor, e pelos exemplos dele sobrevém-lhe a esperança, embora só problemas lhe tragam os fados. Cumpriu a ordem mais difícil emanada dos céus, suas últimas forças dividindo com os outros, muitas vezes lutando contra a fúria do mar. Tudo o que faz é obedecendo ordens, e embora lhe seja difícil prosseguir, obedece o santo mandamento de Cristo. Presinto que não me verão mais. E se pensam em vir aqui, quero dizer-lhes que não adiantará. Eu me lembrarei de vocês em minhas orações. Desejo muito encontrar-me com Serguei. Talvez meu último trabalho já tenha sido executado. Recebam minhas calorosas saudações cristãs, que partem do menor dos irmãos. Não esperarei resposta e até peço que não me escrevam. Até o dia em que nos veremos de novo,
Deus esteja com vocês, queridos amigos. Tenho sentido muita tristeza sempre que penso em vocês, mas lembro-me de uma coisa. Estou cumprindo as ordens de Cristo. Saudações de Ivan. 14 de julho de 1972. A obra é imensa e eu sigo as ordens de Jesus. As provações são grandes e os sofrimentos não são leves. Tenho muito o que contar, mas não posso fazê-lo por carta. Estou esperando a visita de Serguei que o Senhor me prometeu. Que nós não nos envergonhemos de falar sobre o Senhor. Todos aqui têm visto os milagres e afirmam crer que Deus verdadeiramente existe. Eu vou plantar a semente e seguir em frente como o Senhor me ensinou através do seu Espírito Santo e de seus anjos. Não se espantem, mas eu estou me esforçando bastante neste trabalho. Saibam também que essas coisas não são fáceis para o corpo. Continuo frequentando as reuniões, embora me tenham proibido. Os irmãos daqui enviam saudações a todos. Também eu mando saudações a todos. Slabodze e Irnekle, igrejas. Gostaria que Simeão e Gália pudessem crer no poder do Senhor e ver sua operação e entender que Ele existe. Como já fazem todos aqui. Oficiais e soldados. Todos dizem que Deus existe e o temem, pois veem os milagres e constatam seu poder. Gostaria também que vovó viesse a crer em Deus e compreender que o caminho que está trilhando conduz ao inferno. Jesus Cristo está chamando e quer dar-lhe vida eterna. Eu não posso conceder a vida a ninguém. Creio no Evangelho. Se receberem a notícia de que estou preso, saibam que deixei aqui em Kef um caderno com algumas anotações onde relato os milagres. Talvez possam vir aqui para apanhá-lo ou talvez alguém daqui o leve para vocês. O Senhor sabe. Sejam verdadeiros cristãos. O Senhor os fortificará, lhes dará de sua força e poder. Orem, pois Ele é rico. Lhes dará de graça tudo o que pedirem. Não me esqueço de vocês em minhas orações. Do Senhor, Ivan. Carta 15 de julho de 1972 ao seu irmão Vladimir. E aqui vamos finalizar o livro. Querido irmão, recebi sua carta e demorei a responder, porque houve uma grande tormenta. Quando Serguei chegou, ele também sofreu e seus livros e até postais foram confiscados. Não conte tudo a papai e mamãe. Diga apenas, Ivan escreveu e disse que Jesus vai partir para a peleja. Essa luta é de Cristo. E Ivan não sabe se voltará dela. Desejo que todos os amigos, jovens e velhos, se lembrem deste verso de Apocalipse 2:10. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Receba esta última carta na terra do menor dos irmãos. Assim finalizamos o livro. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, a vida eterna. E vou me fazer lembrar o apóstolo Paulo. Faz lembrar vocês também. Paulo, quando ele estava preso, ele já tinha sofrido com algumas esbofetadas, com certeza. Já tinha sofrido algumas coisas em sua carne. Mas ele sempre falava, me regozijo no Senhor, pela obra que está sendo feita. Me regozijo por vocês estarem servindo ao Deus Altíssimo. Me regozijo junto com vocês pelas coisas que estão acontecendo em nosso meio na igreja. Pelo Evangelho estar florescendo. E ele lá na prisão sofrendo. Só Deus sabe o quanto ele sofreu naquela prisão onde ele estava. Como ele estava fisicamente, mentalmente. Mas, através do Espírito Santo, ele demonstrava alegria em suas cartas e sabedoria para instruir. Saibamos de uma coisa. Quanto mais próximo de Deus a gente estiver, a nossa carne pode sangrar.
por conta das provações e tribulações. Mas a gente vai ter um refrigério do Senhor em nossa vida. A gente vai ter os cuidados de Deus sobre nós. A gente vai ter a alegria do Espírito Santo emanando de dentro de nós. A nossa carne vai estar ali sangrando, mas nosso espírito, a nossa alma vai estar regozijando no Senhor, porque Ele vai estar cuidando de nós. Vale a pena ser fiel. Finalizo assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos orar? Grandioso Pai, eterno Deus, obrigado, Deus, por essa leitura, por essa história tão linda, Pai, que nós meditamos em Tua presença. O quanto, Senhor Deus, nós, falo no geral, estamos falhos com o Senhor. Se a gente for olhar, Deus, Billy Graham, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, a vida de Van e demais outros, Martinho Lutero, Pai, todos esses, ó Pai, tiveram uma vida de comunhão tão íntima, tão linda para com o Senhor, que hoje em dia, Pai, muitos cristãos não têm. Muitos de nós, ó Pai, não temos nenhum pouco desta comunhão, não queremos ter mais. Senhor, que venhamos nos dedicar a exercer a nossa vontade em buscar ao Senhor, e não a nossos desejos carnais, mas aos desejos espirituais. Eu clamo ao Senhor, Deus, para que tenha misericórdia de todos nós, e que nos fortaleça, e que nós venhamos ter, ó Pai, o foco em buscar as coisas espirituais e esquecer das terrenas. Obrigado, Deus. Obrigado por esta meditação. Obrigado por nos conceder graça, amor e misericórdia em todos os dias de nossa vida. Somos gratos ao Senhor. Não merecemos tamanha misericórdia e amor, mas mesmo assim o Senhor tem se compadecido de nós. Obrigado, Pai. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, o seu lar. Que Deus esteja sobre a sua casa, abundando com paz e amor. Em nome de Jesus. Gratidão. Um abraço.